Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática e na aula de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre área e volume respondendo exercícios contextualizados. Então acompanhe no seu material a questão de número 6. Diz o seguinte, segundo a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, as dimensões mínimas para um campo de futebol são de 73 metros de largura e 100 metros de comprimento. Determine a área mínima deste campo de futebol. Então vamos lá, a nossa questão de número 6. Então aqui nós temos um campo de futebol que possui as seguintes dimensões, né? Então o nosso campo, pessoal, é um quadrilátero, só que esse quadrilátero possui 100 metros de comprimento e 73 metros de largura. Lembrando que esse quadrilátero é o nosso campo de futebol, tudo bem? Agora, esse campo de futebol é um quadrilátero que nós conhecemos como retângulo, isso mesmo, né? E aí, como é que nós vamos fazer para calcular a área desse retângulo? Bem simples, basta você multiplicar o comprimento pela largura. Então, a área desse campo de futebol vai ser igual ao produto, a multiplicação do comprimento pela largura. Fazendo isso, nós vamos encontrar o seguinte, 100 metros vezes 73 metros. 100 metros vezes 73 metros, 100 vezes 73, nós temos 73 seguido de 2 zeros. Metro vezes metro, metro elevado a 2 ou metro quadrado. Portanto, a resposta seria 7.300 metros quadrados a área do nosso campo de futebol. Tranquilo? Agora vamos para a questão de número 7. A questão de número 7 diz o seguinte, no centro de uma praça retangular de dimensões 40 metros e 60 metros, é construída uma fonte circular de 200,96 metros quadrados, único lugar da praça em que as pessoas não podem entrar. Determine a área da praça a qual as pessoas podem ter acesso. Então vamos à nossa questão de número 7, que diz aí sobre a área de uma praça, né? Lembrando, pessoal, que essa praça é uma praça retangular. Então, mais uma vez, nós temos um quadrilátero classificado como retângulo, tudo bem? E nessa região central aqui da praça, existe uma fonte que possui 200,96 metros quadrados. Tudo bem? Agora, as dimensões fornecidas pela questão são 40 metros e 60 metros. Então, nós temos 40 metros e 60 metros. Então, tem como a gente calcular a área da região que pode ser utilizada pelos pedestres? Tem. E aí ele pede o quê? Determine a área da praça a qual as pessoas podem ter acesso. Então vamos lá. Primeiro nós vamos calcular a área total e depois nós vamos subtrair dessa região central aqui. Então, vamos lá. A área da praça seria o quê? Ou seja, a área total da praça seria a área do retângulo. Portanto, basta multiplicar comprimento vezes pela largura, né? Então, 60 metros vezes 40 metros. Vamos lá? 60 vezes 40 é a mesma coisa que 6 vezes 4, que seria 24, seguido de 2 zeros. Metro vezes metro, metro elevado a 2 ou metro quadrado. Portanto, a área total dessa praça, pessoal, corresponde a quanto? Corresponde a 2.400 metros quadrados. Tranquilo? Beleza? Acompanhou aí? Agora vamos lá, A gente já sabe a área total da praça. Agora precisa de quê? Precisa saber a área dessa região aqui, que eu vou destacar em roxo. Ele quer saber a área em que as pessoas elas podem ter acesso. Só não podem ter acesso à região central.
Então, ó, basta pegar esse valor e subtrair o valor da região central. Então, ó, nós vamos realizar agora uma subtração de quê? De 2.400, ou seja, a área para os pedestres seria a subtração de quem? De 2.400 metros quadrados menos quem? Menos 200,96 metros quadrados. A área destinada para as pessoas, que eu chamei aqui de pedestres, seria a subtração desses dois valores, que corresponde aí a 2.199,04 metros quadrados. Tranquilo? Então essa seria a área em que as pessoas elas podem ter acesso. Tranquilo? Beleza? Agora vamos dar um time aí, vamos para a nossa questão de número 8, que diz o seguinte, ó. Um reservatório tem a forma de um cubo com 1 metro de aresta. A capacidade desse reservatório em metro cúbico é igual a... Então, pessoal, a nossa questão de número 8, nós temos aí um cubo. E ele quer saber o volume desse cubo, né? Então, ó, a nossa questão aqui de número 8, ele quer saber o volume de um cubo que possui arestas iguais a quanto? A 1 metro. Então, ó, cada uma das arestas corresponde a quanto? Corresponde a 1 metro. Agora, qual seria o volume, qual seria a capacidade desse reservatório em metros cúbicos? Então vamos lá, para calcular o volume de um cubo, né, é bem simples. Basta a gente multiplicar comprimento pela largura, pela altura. Tudo bem? Multiplicar todos os valores, todas as dimensões. Tranquilo? Lembra que o volume é representado por quantas dimensões? 3 dimensões. Já a área é representada por quantas dimensões? Isso mesmo, 2 dimensões. Então não esquece disso. Então, pessoal, multiplicando aqui esses três valores, nós vamos ter assim, ó, 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro, que corresponde a 1 metro cúbico. Portanto, em um cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro, ele terá 1 metro cúbico de capacidade. Isso em litros, professor, corresponde a quanto? 1.000 litros. Então lembre-se, ó, em uma caixa d'água que possui 1 metro de largura, 1 metro de comprimento e 1 metro de altura, nós temos quantos litros? 1.000 litros. Então, ó, 1.000 litros correspondem a 1 metro cúbico. Tranquilo? E aí, a resposta dessa questão 8 seria a nossa letra A. Tranquilo? Beleza? Entendido? Então, vamos agora para a nossa questão de número 9, que diz o seguinte, ó. Questão de número 9. Um arquiteto precisava calcular a área do cômodo abaixo. Ao final da medição, ele constatou que o local mede. Então vamos lá. 3 metros, 5 metros, 4 metros e 2 metros. Vamos ver como é que fica essas dimensões aqui no quadro, ó. Então aqui, pessoal, nós temos a questão de número 9 e ela diz o seguinte, ó. Tem um terreno, vamos colocar aqui as dimensões. E aí, quais seriam os valores? 5 metros, 3 metros, 2 metros e 4 metros. E ele pergunta, ao final da medição, ele constatou que o local mede. Então, ó, lembrando, o arquiteto quer calcular a área do local.
Então, pessoal, a área do local não irá existir essa região, tranquilo? Então essa região aqui, ela não entra para o cálculo da área. Porque se ela entrasse para o cálculo da área, bastava você multiplicar 5 por quanto? Por 4. E aí você encontraria a área de todo o local. Mas, porém, todavia, essa região aqui ela não entra para o cálculo da área. Professor, como é que a gente vai fazer? Bem simples, Se esse pedaço aqui corresponde a 3 metros e tudo isso corresponde a 4, então esse pedacinho aqui nós já podemos constatar, comprovar que ele vale quanto? 1 metro. Então esse pedacinho aqui vale 1 metro, corresponde a 1 metro. Já, se todo esse pedaço aqui vale 5 e somente esse vale 2, portanto, esse outro pedaço aqui corresponde a 3 metros. Beleza? Então, já sabemos as dimensões dessa região. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos calcular a área de todo o espaço, sem considerar essa região. E depois a gente calcula a área desse pedacinho e subtrai. Então, vamos lá. Observe. Vou calcular a área de todo o quadrilátero, desconsiderando essa região que está em X. Então, a área total seria calculada com o produto de 5 metros de comprimento por 4 metros de largura, e isso nos dá 20 metros quadrados. Então, pessoal, nós temos 20 metros quadrados, a área total, considerando essa região. Porém, qual é o valor da área dessa região? Então, a área da região que está em X corresponde a 1 metro vezes 3 metros. Então, 1 metro vezes 3 metros, vamos encontrar um total aqui de 3 metros quadrados. Ok, já encontramos a medida da região X. E agora, basta subtrair essas duas medidas, né? Então, a área final, nós vamos encontrar o quê? A subtração dessas duas medidas, 20 metros quadrados menos 3 metros quadrados, corresponde a 17 metros quadrados. Então, chegamos aqui à nossa resposta. Tranquilo? Questão aí de número 9 respondida para vocês. Agora vamos para a nossa questão de número 10. Então, acompanhem no seu material. Diz o seguinte, uma caixa d'água tem a forma de um bloco retângulo, e suas dimensões são 2 metros de comprimento, largura igual a metade do comprimento e 0,5 metros de altura. Sabendo que o volume de um bloco retangular é dado pelo produto de suas dimensões, o volume dessa caixa d'água em metros cúbicos é igual a... Então vamos colocar o que a gente leu aqui no quadro. Então, acompanha, pessoal. A questão agora de número 10, bem simples aqui para a gente, nós vamos calcular o volume. Então, calculando o volume de uma região que não é um cubo. Agora, essa região, como ele fala, é um bloco retângulo. Então, é um bloco que tem uma base em formato retangular. Tudo bem? Beleza? Nesse caso aqui, nós classificamos como um paralelepípedo. Tranquilo? Beleza? Agora, ele fala que as dimensões seriam o quê? 2 metros de comprimento. Então, aqui nós temos 2 metros. Largura igual a metade do comprimento. Então, metade do comprimento, metade de 2, 1 metro, né? Agora, do comprimento e 0,5 metros de altura. 0,5 metros de altura. E aí ele pergunta, sabendo que o volume de um bloco retangular é dado pelo produto de suas dimensões. Espera aí, já falamos que aqui um cubo ou um volume, nós necessitamos de quantas dimensões?
3 dimensões. E ele já afirma que é necessário para calcular esse volume o produto dessas dimensões. Então a gente só vai multiplicar, né, galera? Então, ó, o volume dessa caixa aí corresponde ao produto 2 metros vezes 1 metro vezes 0,5 metros. Então vamos lá, ó. 1 vezes 2, 2. 2 vezes a metade, ou seja, 2 vezes 0,5. Ou seja, metade de 2 é quanto? É 1, né? Professor, de novo, vamos lá, ó. 2 vezes 1, 2. E metade de 2 é quanto? 1, né? Metro vezes metro vezes metro, metro elevado a 3 metro cúbico. Portanto, chegamos à nossa resposta. A resposta da questão de número 10 seria a letra A. Beleza? Então é isso, pessoal. Aguardo vocês já na nossa próxima questão. E não esquece, estudo, sempre importante, exercício para fixar. Beleza? Valeu, galera!